Mestre Carlão Barreto, uma honra falar com você. Somos aqui do site MMA Debate de Belo Horizonte. É uma grande honra falar com você. Gostaria que você falasse um pouco do seu início nas artes marciais, né? Como é que foi o seu primeiro envolvimento com arte marcial? Se já foi no jiu-jitsu ou você praticou alguma modalidade antes? Conta pra gente com que idade você começou, quem foram os seus mestres, suas principais influências nesse início. Eu comecei as artes marciais a praticar efetivamente tarde. Comecei no judô, como toda criança, pratiquei o judô, mas não treinei muito tempo, treinei um ano e pouco. Voltei para treinar luta aos 16, 17 anos, foi o boxe holandês, na antiga Academia Naja, um templo do Muay Thai no Rio de Janeiro, com os grandes mestres Narani e Luiz Alves. Eu treinava mais com o Narani, né, o horário. Treinei algum tempo no boxe holandês, parei no boxe holandês, fiquei sem treinar luta, fui me dedicar a outros esportes, basquete, entre eles. E quando eu voltei a treinar luta, fui treinar jiu-jitsu. Comecei na academia Carson Gracie, onde peguei a faixa azul. Depois, por questões financeiras, também de trabalho, tive que sair, parar de treinar. Parei de treinar um ano e meio. E quando eu voltei treinando com um professor da Carson Gracie, que já tinha aberto uma academia, o professor renomado Sérgio Souza Bolão. No bolão, competido até a faixa marrom, quando ele se juntou com o Murilo Bustamante, montaram uma academia que não existe mais hoje, uma equipe chamada Rio Jiu-Jitsu Clube, e o Murilo também virou meu professor. Comecei a treinar com eles, a parte de Vale Tudo, e me sagrei campeão mundial de jiu-jitsu, primeiro campeonato mundial. Logo em seguida migrei pro Vale Tudo. E aí foi quando eu voltei a treinar na Carson Gracie Team, visto que boa parte do time do Carson treinava com a gente, Valide Mail, Mauri Betete, Ricardo de la Riva, Zé Mário Sperry, Alan Góes, e eu me reintegrei a Carson Gracie Team, passei algum tempo nos Estados Unidos algumas vezes, treinando diretamente com o Carson. Foi que o Carson voltou a ser meu treinador, e aí foi durante boa parte da minha carreira. Então, meu início das artes marciais foram assim. Eu comecei tarde, na verdade, no jiu-jitsu. Eu comecei jiu-jitsu com 19 para 20 anos, mais ou menos isso. E 20 anos, 19 para 20 anos. Comecei tarde, né? Em relação a que a galera começa hoje com 10, 9. Comecei tarde, mas me dediquei bastante. Foquei muito no jiu-jitsu nos 4, 5 primeiros anos. Eu treinava 3 vezes por dia, dava aulas, larguei uma carreira na faculdade, larguei tudo em prol do jiu-jitsu, porque eu acreditei nesse esporte como meio de vida e de realização pessoal. Mestre, quando você entrou na Academia Carson pela primeira vez, quem eram os grandes nomes naquela época? Né, quem eram as pessoas que mais brilhavam ali na academia? Você chegou a pegar a fase, por exemplo, do grande Cássio Cardoso, por exemplo? Quando eu comecei na Academia Carson, o Cássio Cardoso já estava parando de lutar, mas eu peguei épocas excelentes do Alan Góes, épocas excelentes do Zé Mário Sperry, do Sérgio Souza Bolão, do Ricardo Libório, do Valide Mail, época hora do Valide Mail, que ele venceu vários Gracies. Peguei essa época, na verdade, assim, do auge dessa geração, né? O Cássio Cardoso, eu não tive a oportunidade de vê-lo lutar. Treinei com ele algumas oportunidades, mais graduado, mas eu não tive a oportunidade de ver a luta antológica que ele fez com um grande mestre falecido, Marcelo Bering. Eu não tive essa honra. Carlão, há exatos 20 anos atrás você começou, né, dentro do MMA, na época Vale Tudo, enfrentando um russo chamado Yushin. Você finalizou ele nessa luta no primeiro round pelo Universal Vale Tudo Fighting. Conta como foi, na época, a decisão de sair do jiu-jitsu de competição e entrar no Vale Tudo, já que várias pessoas na Academia Carson já faziam isso, mas para você, como é que foi essa sua decisão? E se teve algum preconceito da sua família em relação a isso, já que na época a pessoa que lutava Vale Tudo era uma pessoa marginalizada pela sociedade. Na verdade, foi uma transição natural, porque como integrante de uma equipe como a Carson Gracie, o MMA, o Vale Tudo, está no DNA. É um legado da família Gracie, um faixa preta, se desafiar, se testar, lutando pela honra da academia, a honra do jiu-jitsu, né? Esse legado criado pela família Gracie.
E foi uma transição natural, visto que companheiros meus já estavam começando a lutar. Então foi uma transição natural. Eu era um bom lutador de jiu-jitsu, meu objetivo era ser campeão mundial inúmeras vezes na faixa preta, coisa que não aconteceu devido à minha carreira ter sido iniciada no Vale Tudo. Mas eu sempre encarei de forma natural, visto que é um legado que todo faixa preta de jiu-jitsu carrega. Afinal, a dinastia Gracie, o jiu-jitsu traz isso no seu DNA, né? Os faixas pretas defenderem a honra do jiu-jitsu e testarem no Vale Tudo e posteriormente no MMA. Mesmo que hoje isso tenha mudado muito, para a galera mais old school, isso ainda tem que estar dentro do nosso DNA, dentro do nossa base filosófica, né? Testar suas habilidades num confronto real, defendendo a honra e as habilidades do jiu-jitsu. Mestre, agora com certeza a sua luta e a sua vitória mais marcante, né, que não sai da cabeça dos fãs de luta e do pessoal que acompanha há muito tempo, foi de fato a sua luta contra o finado, né, e monstruoso Kevin Randleman, né, o The Monster. Eu gostaria que você contasse para a gente detalhes daquela luta, né, que você finalizou ele depois de um confronto duríssimo, ficar com ele ali, com aquele monstro na sua guarda ali por quase 23 minutos e depois você aplicou um triângulo maravilhoso nele. Conta um pouco pra gente detalhes daquela luta. O mais duro da luta com Kevin Randleman, na verdade, foi o torneio em si. Foi um torneio grandioso, realizado no Brasil, no Rio de Janeiro, com bons lutadores, o Mário Sucata, Benézia Fontes Braga, Gary Goodrich, Dan Bobsch. Foi um torneio muito forte, realizado no Brasil, um dos maiores torneios realizados no Brasil, torneios mundiais. Foi um campeonato mundial de altíssimo nível e eu consegui me sagrar campeão mundial graças a um treinamento muito árduo da minha equipe Carson Gracie, dos meus treinadores na época, a minha equipe. Foi uma luta duríssima. Kevin Randleman era um monstro, como você bem colocou, um lutador realmente com um dinamismo incrível, uma tenacidade incrível, e eu consegui finalizar 3 oponentes no mesmo dia, na mesma noite, porque valia realmente tudo, e pegar o Kevin Randleman na final foi realmente um êxtase, porque foram 5.000 pessoas gritando jiu-jitsu, 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 num ginásio lotado, um desafio que era importante para o jiu-jitsu naquele momento, porque os wrestlers já estavam ganhando a maioria dos confrontos, então era importante uma vitória do jiu-jitsu naquele momento para mostrar que o jiu-jitsu ainda era uma modalidade dominante, forte. Então tem toda uma questão sentimental esse confronto, né? Mas as 3 lutas foram duríssimas. A luta com o Dan Bobsch, eu quase fui nocauteado. Então foi coroar uma noite de vitórias, uma noite que Deus abençoou bastante. Realmente foi um grande espetáculo aquele evento, foi uma grande performance minha. Com graças a Deus eu consegui vencer. Mestre, falando nisso, né, nesse evento que você se sagrou campeão, né, foi a 6ª edição do Universo Vale Tudo Fighting. Você venceu 3 lutas na noite, as 3 por finalização. Foi um show de jiu-jitsu da sua parte. Conseguiu 2 no triângulo e uma com uma guilhotina. Conte um pouco dessa noite, que essa noite representou para você, dentro da sua carreira, e conta um pouco como é que era participar dessa época, né, com 2, 3 lutas na mesma noite. Com certeza era uma loucura, né? Se a gente for pensar em relação ao Vale Tudo de hoje em dia, com certeza era uma adrenalina única, né? Conta pra gente um pouco daquela noite, da sensação dessa época dos GPs. Sem dúvida, como eu falei anteriormente, foi um momento único, um êxtase, poder lutar aquele evento e vencer. Cara, foi muito difícil. A primeira luta eu quebrei a costela, porque eu caí do ringue, fui jogado para fora do ringue, quebrei a costela. Na segunda luta tomei um knockdown, quase apaguei, tive um corte de supercílio. Na luta com o Randleman eu quebrei o pé, eu já lutei com costela quebrada. Eu tive outro corte de supercílio. Foi um evento duríssimo, em que eu entreguei meu sangue, minha alma, defendendo a honra do jiu-jitsu, a honra da Carson Gracie, a honra do Rio de Janeiro, a honra do Brasil. E com certeza foi um evento clássico. Lutar 3 da noite é muito mental, mais do que físico, é mental. Você está preparado psicologicamente para enfrentar a adversidade, para enfrentar o medo, para enfrentar a ansiedade, para enfrentar a dúvida. Então, com certeza, a questão psicológica em eventos de 3 lutas é o que mais conta. Foi um grande evento e, graças a Deus, eu fui coroado com a vitória. Mestre, você conviveu com todos aqueles
com todas aquelas feras na época do auge da academia, da academia Carson. Né? Se você pudesse falar da sua época, que você viu ali pessoalmente, né, que você treinou com eles, que você fez ali um rola com eles, quem foram aqueles que apresentavam, na sua visão, o melhor jiu-jitsu? Na época de ouro lá, Libório, Mestre Libório, Murilo Bustamante, Zé Mário, Bitete, você, Valide, enfim, todo mundo daquela época. Na sua visão, se você pudesse apontar aí os 3 que mais faziam os seus olhos brilharem, quais que seriam? A Academia Carson Gracie fabricou uma série de lutadores fora do normal, excelentes competidores na arte suave, Mauri Bitete, Valide Maí, Murilo Bustamante, Cássio Cardoso, Ricardo de la Riva, Alan Góes, Zé Mário Sperry. Cara, fica até difícil falar, mas o cara que... Paulo Filho, mas o cara fora da curva, um monstro do jiu-jitsu, se chama Mestre Ricardo Libório. Este é o maior de todos. Falando nisso, né, desde a época que você acompanha o jiu-jitsu, pode ser até o jiu-jitsu de competição também, né, os grandes campeões mundiais, enfim. Se você pudesse colocar em termos de jiu-jitsu, quais os 5 maiores de todos os tempos? Em relação ao jiu-jitsu, eu vou falar os que eu admiro. O jogo, o estilo, a competitividade. Eu coloco Roger Gracie, Robson Moura, Mauri Bitete, Royler Gracie, Márcio Feitosa, Léo Santos, Rodolfo Vieira, Bochecha, Marcos Bochecha, Rafael Mendes, Leandro Lô, são os caras no jiu-jitsu, Zé Mário Sperry, são os caras no jiu-jitsu assim, que eu acho fora do normal, além do acima da média. Os caras, Fernando Margarida, são lutadores de jiu-jitsu de altíssimo nível, independente de títulos. Esses são os caras, assim, em termos de competição de jiu-jitsu, que mais me chamaram a atenção no decorrer da minha carreira, no decorrer desses anos. Óbvio que tem grandes nomes aí que eu não citei, mas os que mais me chamaram a atenção no decorrer desses anos foram esses. Os caras que mais me chamaram a atenção, parar para ver eles lutar, para aprender, para observar, em termos competitivos. São os caras realmente que sabiam competir e tinham um que a mais para obter vitórias. Outro também que eu admiro muito é o Alexandre Ribeiro, o Xande Ribeiro, outro atleta que eu admiro muito no jiu-jitsu de competição. São esses nomes aí que são caras realmente fora da curva, caras realmente que eu admiro muito até hoje como competidores. Mestre, de todo mundo que você viu até hoje, peso por peso, da época do Vale Tudo ou da época do MMA, se pudesse colocar de todo mundo que você viu, desde quando você acompanha a luta, quais os 5 maiores da história do Vale Tudo MMA até hoje para você? Lista sempre é uma coisa polêmica, né? Cada um tem sua predileção, mas colocando os maiores de todos os tempos, eu coloco o Carson Gracie como o maior lutador de Vale Tudo de todos os tempos. Coloco o Ivan Gomes também, entre esses, daquela época antiga, o mestre João Alberto Barreto também. Coloco o Emelianenko Fedor, de uma era mais nova. Coloco o Murilo Bustamante. Coloco Anderson Silva. John Jones caminha para isso, se colocar a cabeça no lugar. Mas esses lutadores que eu falei anteriormente, Minotauro também, uma lenda do esporte, é difícil colocar 5 nomes. O Marco Ruas também, por tudo que fez, foi o primeiro cara a pensar no cross-training, tem que respeitar a trajetória dele. O Royce também, por ter desbravado o mercado internacional e ter aberto as portas para a gente. Então são esses nomes, todos no mesmo patamar. Talvez o único que eu coloque um pouco acima seja Carson Gracie, por sua genialidade e por ter sido o pitbull da família Gracie, o primeiro a ter lutado, o primeiro a ter enfrentado ali grande adversidade, grandes lutadores, e conseguiu montar um time gigantesco, um time que é considerado até hoje um dos maiores de todos os tempos, que foi o Carson Gracie Team. Então Carson número 1 e o resto ali eu coloco no mesmo nível. Talvez o Fedor possa ser um grande monstro também. Bom, é difícil falar, cara, é muito predileção, mas esses nomes que eu falei aqui são os grandes nomes que eu respeito, admiro e acho que são os grandes nomes de todos os tempos.
Eu também gosto muito de um lutador moderno, inteligente, dinâmico, que mistura o atleticismo, a questão física e técnica, que é o Georges St-Pierre. É outro grande nome que eu gosto muito, admiro muito a performance e a inteligência emocional dele. Mestre Carlão, você tem uma história também atuando como árbitro de eventos, como promotor, né, de eventos e também como comentarista. E na minha opinião é o comentarista mais sóbrio e também o que tem, né, uma visão mais ampla da luta em termos dos lutadores do Canal Combate. É lógico que a gente respeita todos, mas para mim você é o que tem uma visão de luta mais completa e faz uma análise mais precisa. Fala um pouco para a gente o que levou você para essa área, né, do jornalismo e também a época que você atuava como árbitro e promotor de eventos. Obrigado pela sua opinião, realmente a sua opinião é importante, a gente faz um trabalho árduo para poder evoluir dia após dia. Eu comecei foi um convite, a primeira vez que eu fiz um comentário, eu era lutador, foi em 1998, UFC Brasil. Eles gostaram do meu posicionamento, anos mais tarde estavam procurando um comentarista, me convidaram para fazer algumas aparições, eu entre outros professores fizemos essas aparições, eu fui muito bem avaliado pelos assinantes e eu comecei minha jornada como comentarista. Árbitro de MMA, eu só parei de arbitrar de MMA porque eu comecei a trabalhar junto com a KBMA, Comissão Atlética Brasileira, na questão do MMA amador, e eu achei melhor não misturar as coisas e parei de arbitrar. Arbitro hoje esporadicamente algum evento que me chama como presença, eu faço uma arbitragem ou outra, mas não é mais um dos meus pontos de trabalho, é muito pouco. Eu dou workshop de arbitragem, não são cursos, são workshops onde eu faço o entendimento real das regras, devido ao meu conhecimento, meu estudo profundo nesse tema. E comecei a arbitrar muitos eventos. Teve um ano que eu arbitrei mais de 100 lutas pelo Brasil, mas hoje em dia eu não trabalho mais com isso. Esporadicamente eu arbitro um evento ou outro que me chama mais como presença, devido muito ao trabalho que eu tenho com a Comissão Atlética e o respeito que eu tenho ao trabalho deles. Como produtor de eventos, eu produzi muitos eventos. Eu tenho uma empresa chamada BF Show Sport Entretenimento, a gente fez muitos eventos, são alguns eventos próprios, outros eventos trabalhando para promotores de evento. Trabalhei com o Valide Ismail durante um bom tempo no Jungle Fight. Hoje meu foco em eventos é mais área de cursos, de aperfeiçoamento profissional. Em 2017 eu volto com esse calendário de eventos via BF Shows, e o único evento que a gente faz mesmo é na feira Arnold Classic Brasil. A gente tem um stand lá, um trabalho de eventos de MMA e de esporte de combate dentro da feira. Fora isso, nosso foco são cursos de aperfeiçoamento e de capacitação profissional na área de educação física, nutricional e de fisioterapia, ou seja, a área esportiva é o que a gente atua agora e nosso foco. Eventos de MMA provavelmente a gente não vai fazer, talvez um evento de jiu-jitsu, um evento ou outro, mas MMA provavelmente a gente não vai fazer, só amador, mas isso via Confederação Brasileira de MMA Desportivo, que eu estou agora montando junto com o Rogério Minotoro, e é um trabalho para 2017 que vai ser bastante importante para o crescimento do esporte no país. A gente vai ajudar muito, agregar muito a vida dos atletas e treinadores. Mestre, falando nisso, é quase unânime, né? Sempre a gente escuta aí pelos fóruns e pelos grandes entendedores e fãs do mundo da luta, pessoas que acompanham, que assinam o canal Combate, né? Todos têm o seu valor, mas basicamente a grande maioria fala que tem essa visão que você é o mais completo, até por ter sido lutador também, e por explanar muito bem o seu pensamento. Eu gostaria de saber se em algum momento, que a gente sabe que existe aquelas rixas de academias, enfim, se em algum momento algum lutador ou alguma equipe, enfim, ficou chateada com algum comentário que você fez sobre algum resultado, acharam que o resultado foi injusto e você, na sua visão, o seu posicionamento foi contrário ao que eles acharam, enfim, se aconteceu algum conflito entre uma visão sua e uma visão de uma determinada academia durante uma luta, e como é que isso se resolveu? Olha, esses anos todos, possivelmente sim, né? Deve ter tido algumas pessoas que não concordaram comigo. Eu procuro ser o mais imparcial possível, eu não tenho equipe, né?
não tenho por que ter uma tendência para uma equipe ou para outra. Eu respeito todas as equipes, respeito todos os lutadores. Eu fui lutador, eu sei o que eles passam, eu entendo perfeitamente o dia a dia deles. Eu passei por isso, eu já não tive um kimono para treinar, eu já não tive um suplemento para tomar. Eu sei qual é a dificuldade da vida desses caras. Mas opiniões, eu faço uma análise o mais imparcial possível dentro de atributos de questionamentos técnicos e táticos. Às vezes podem não agradar, podem ser conflitantes com uma ou outra equipe ou treinador, mas eles entendem minha posição, entendem que é a minha opinião e entendem que luta é assim, você tem que ter pontos de vista diferentes, análise diferente. Ninguém tem que concordar totalmente com ninguém, né? Temos que saber entender os feedbacks. Como alguém me critica o meu trabalho também, eu procuro entender, procuro avaliar, ver se esse feedback foi construtivo para poder aprender e corrigir para melhorar. Então é o trabalho. Quando eu falo de um atleta, eles me respeitam. Depois falam comigo, pô, mestre, você achou que eu perdi mesmo? Sim, achei por isso. Porque eu não falo que perder num achismo. Eu tenho bases ali, técnicas e táticas para analisar. Eu posso estar errado, mas eu analiso em cima de bases técnicas e táticas. E explico para ele por quê. Olha, cara, todos que me questionaram até hoje voltaram atrás e falaram que eu tinha razão. Modesta à parte, a maioria delas questionaram, falaram alguma coisa, veio na boa, com educação, ninguém me questionou e falou, tu tá errado. Não, pelo contrário, eles entendem que eu tô ali para fazer uma análise o mais fria possível. Eu procuro fazê-lo e respeitando o trabalho de cada um deles, porque eu sei a dor, o sofrimento que é treinar arduamente e nem sempre ser reconhecido. Então eu respeito o trabalho de todos, todas as equipes, todos os lutadores, equipes grandes, equipes pequenas, equipes das grandes metrópoles, equipes do interior, eu respeito todos os trabalhos, entendeu? Agora eu tenho que fazer minha análise, eu estou sendo pago para isso, fazer uma análise fria, técnica, objetiva e imparcial, é o que eu procuro fazer. Nem sempre é certo, mas eu procuro fazer, eu faço com paixão, com amor, e por isso acho que os lutadores entendem isso e respeitam minhas opiniões, mesmo que não concordem com elas. Semana passada entrevistamos o mestre Paulo Nicolai e eu perguntei para ele, de todo mundo que ele treinou, que não era oriundo da luta em pé, pessoas que vieram, por exemplo, do jiu-jitsu, do judô, que ele teve a oportunidade de treinar, qual aquele que ele achava que assimilou melhor o Muay Thai e agradou mais aos olhos dele. Perguntei para ele, ele citou você. Então gostaria que você falasse um pouco dessa época dos seus treinos com o mestre Paulo Nicolai na BTT, né, e fala, né, a visão que você tem hoje em dia do Muay Thai, ou se você só faz treinos de jiu-jitsu, né, ou se também de vez em quando faz aí uma manopla, enfim, alguma coisa voltada na parte em pé também. Olha, foi uma época ótima na minha vida. Se eu tivesse conhecido o Paulo Nicolai há mais tempo, eu acho que eu teria tido uma carreira mais vitoriosa, uma carreira mais longa. Realmente ele é um treinador excepcional, conhece muito do Muay Thai, entendeu a dinâmica do MMA, me preparou adequadamente. Poxa, eu consegui em 7 meses lutar um K1 Brasil. Realmente isso é um fato inédito, eu me orgulho muito disso, foi um trabalho 90% dele. O Nicolai é um excelente treinador. Se eu tivesse tido a oportunidade de treinar junto com a época do que eu treinava com o Carson Gracie, eu teria sido um lutador de ótimo nível. Eu fui um lutador mediano, mas se eu tivesse conseguido treinar com Carson Gracie e Nicolai juntos, na mesma época eu teria sido um lutador de ótimo nível, sem falsa modéstia. Eu gosto muito do Muay Thai, mas depois que eu estourei meu tendão patelar, ligamento cruzado, que eu parei de treinar, parei de lutar, engordei, eu parei de treinar Muay Thai. Estou voltando agora a fazer uma manopla, fazer uma brincadeira agora, depois do programa Medida Combate, que eu perdi 35 quilos, então estou recuperando minha forma física. Então eu estou brincando de Muay Thai, treinando como condicionamento físico. A luta que eu estou treinando mais, me dedicando mais é o jiu-jitsu esportivo, mas o Muay Thai eu brinco ainda, assisto lutas de Muay Thai, eu gosto do Muay Thai, me graduei no Muay Thai, estudo Muay Thai, até mesmo porque o Muay Thai é muito importante no contexto do MMA mundial. Mestre, no MMA você enfrentou nomes importantes, né? Como o Bobic, o Henderman, o Paul Varnes, o Beneteau, o Igor Vovchanchin, o Alexander Emelianenko, né, o irmão do Fedor, Gilbert Yvel, Ben Rothwell, dentre outros. Mas quais foram os 5 oponentes mais duros que você enfrentou? Pode ser em relação a derrotas e vitórias, enfim. As 5 pessoas que você enfrentou que você realmente sabe que você notou lutando com eles que eram oponentes duríssimos. Olha, até é difícil falar o mais duro, né? Porque cada um tem
tem o seu grau de dificuldade, tem o momento que você estava. Alguns eu estava mal treinado, estava machucado, lutei pelo dinheiro, não lutei em plenas condições físicas. Eu respeito todos os lutadores que eu enfrentei, foram adversários duros, mesmo aqueles que não tiveram um cartel tão vasto e tão forte, mas que fizeram sua parte na história do esporte. Eu respeito todos eles, todos foram duros, todos foram difíceis. As pessoas me lembram muito pela a vitória sobre o Dan Bobbitt, sobre o Kevin Hanneman, lembram mais sobre essa luta, né? Essas lutas, mas eu respeito todos os oponentes que eu enfrentei, todos foram difíceis, cada um com seu grau de dificuldade em cada momento da minha vida. Mestre, quando houve a ruptura com o Carson, né, o pessoal, principalmente o Libório e o Bustamante, que decidiram criar a Brazilian Top Team, né, e aí o pessoal, os grandes nomes da academia, praticamente todos foram para a BTT. Enfim, se todos vocês, claro, escutaram muitas coisas, muitas acusações do mestre Carson, né, que tinha aquele estilo dele bem autêntico, sincero, ele falava mesmo tudo que ele pensava. Não significa que o que ele pensava era verdade, mas, né, era o jeito dele se posicionar. E todos vocês se mantiveram sempre educados, nunca responderam ao mestre, e ele sempre falando abertamente aí que vocês eram creontes, aquela coisa toda. Dizia que ele mesmo estava torcendo para o pessoal da Chutebox quando lutava com a BTT. Enfim, vocês do outro lado que não falavam nada, ficavam só escutando as acusações, você acha que naquele momento faltou também um pouco da imprensa ver o lado de vocês também, procurar saber a versão do pessoal da Brazilian Top Team? E também eu queria saber, já que vocês todos tinham e têm um carinho muito grande por ele, já que vocês nunca falaram nada que denegrisse a imagem dele, qual o sentimento que você tinha naquela época dele falando aquilo tudo de vocês? Era uma coisa que magoava bastante? Olha, foi um momento muito difícil para todos nós, um momento triste, um momento complicado, fazer essa ruptura com o Carson, mas as pessoas acham que foi por dinheiro, não foi por dinheiro, foram questões que não valem a pena falar hoje em dia, isso é passado. Todos aprendemos com isso. Talvez se nós tivéssemos cedido aqui um pouco o nosso lado, o Carson cedido um pouco o lado dele, as coisas não teriam tomado aquele rumo. Muitas pessoas infiltradas acabaram potencializando uma coisa pequena e acabou tendo essa ruptura. Sempre não falávamos nada pelo simples respeito que nós tínhamos o Carson, uma admiração. Carson foi quem nos treinou, foi quem nos dedicou sua vida para nós. Sempre respeitei o Carson, senti muito a morte dele. E eu sou Carson Gracie, eu tenho uma tatuagem do Carson Gracie no meu braço, eu tenho uma história, um legado do Carson Gracie na minha história, como Murilo, Valide, Mauri Bittetti, Bebel Duarte, Zé Mário Sperry, todos eles e todos aqueles de gerações posteriores. A semente Carson Gracie continua viva. Triste, lógico que fiquei triste naquele momento, o Carson falando aquelas coisas, mas entendíamos que ele estava magoado, o sentimento dele, entendemos, ficamos na nossa, fizemos o nosso trabalho, nos dedicamos e nossas vitórias também foram dedicadas a ele, porque era a semente Carson Gracie em cada vez que nós enfrentávamos qualquer oponente, brasileiro ou estrangeiro. Então o respeito continua, Carson Gracie Team Forever. E é isso, o respeito pro Carson é eterno, senti muito a morte dele e tenho muita saudade do Grosso, muita saudade do Carson. Ele era uma grande pessoa, mas infelizmente a vida, cada um tomou o seu rumo, são coisas da vida. Já tem um ditado popular, né, que diz que nada é eterno, né, somente os diamantes. Então, vida que segue, mas o respeito continua e o legado dele vai estar sempre marcado na vida de cada integrante Carson Gracie, de cada faixa preta criado por alunos do Carson e assim por diante. Aonde existir alguém treinando jiu-jitsu, alguém lutando MMA com as cores, com a bandeira do jiu-jitsu, vai ter uma semente Carson Gracie. Isso aí não tenho dúvidas. Carlão, falando nisso, né, no grande mestre Carson Gracie, que você tem um carinho absurdo e todos vocês que treinaram com ele com certeza tem. Conte pra gente, né, pra nós, os fãs, alguma coisa, alguma passagem engraçada do mestre, que ele tinha um jeito todo peculiar dele, enfim, algo que você viu com ele, que você viveu com ele, que não sai da sua cabeça, enfim, alguma expressão marcante que ele falava, enfim, fala um pouco dessa saudade, de alguma característica marcante
que você carrega do mestre na sua vida? O Carson é uma pessoa muito engraçada, tinha umas tiradas incríveis. Quem conviveu com ele sabe disso. O termo casca grossa, mutuca, creonte, é tudo originário dele. Hoje o que corre na boca de toda a galera do jiu-jitsu, todo mundo fala, é ele que criou, entendeu? Ele que criou, ele que o tirou das genhas de galo lá. Ele é um barato, cara. Carson é uma pessoa única, assim, só quem conviveu com ele, engraçado. Às vezes até inconveniente em alguns momentos, mas depois você via que tinha um porquê. São memórias muito boas, afetivas, que fica guardado na minha memória de todos aqueles que conviveram com o Carson, né? O poderoso! Tinha um grau de poderosidade que ele fazia lá, né? Detectando um grau de poderosidade, que todo mundo tinha um grau de poderosidade. Era muito bacana mesmo. Realmente são bons tempos de Carson Gracie, bons tempos do convívio. Ele era uma figura ímpar. Agora, aproveitar um pouco o seu vasto conhecimento no mundo da luta, para você, quem é que vence a luta? O Álvares ou o Conor McGregor? E também, dentro dessa pergunta, uma outra, se eles lutarem novamente, Aldo versus o Conor McGregor, o que você acha que o Aldo deve fazer dessa vez para conseguir a vitória? A luta entre Ed Álvares e Conor McGregor, uma luta bem interessante, são dois grandes lutadores, eu admiro os dois, acompanho os dois. Ed Álvares é um cara muito duro, muito competitivo, é um confronto interessante, onde o Ed Álvares vai ter que usar a sua luta olímpica, vai ter que trabalhar na curta distância, tentando pegar o tempo exato para derrubar Conor McGregor, levá-lo para o chão e no chão trabalhar a sua movimentação, trabalhar um ground and pound, um bom volume na luta agarrada. Conor geralmente abre algumas brechas nesse fundamento. E enquanto o Conor trabalha da média para longa distância, seu jogo de pernas, as suas esquivas e trabalhar seus golpes de precisão. Ele é um lutador muito preciso, longilíneo, sabe utilizar essa envergadura a seu favor. Um combate interessante e eu estou muito curioso para ver essa luta. O confronto entre José Aldo Júnior e Conor McGregor, se acontecer, na minha concepção, José Aldo Júnior tem que fazer uma luta tática, com inteligência emocional, sabendo se movimentar, angular, não ir fazer uma luta muito incisiva, muito para frente, usar mais os lados, se movimentar bastante, trabalhar bem o movimento da cabeça, do tronco, saber atacar no momento certo, simular uma trocação e levar a luta para o solo. Derrubar o Conor McGregor e no chão, usar seu jiu-jitsu, suas movimentações, sua técnica para superar o irlandês. É uma luta dura, não acho uma luta fácil, uma luta muito dura, e eu discordo da opinião de alguns que aquele confronto inicial, a primeira luta entre eles, foi sorte do Conor McGregor. Eu acho que o Conor estudou o jogo do Aldo, mapeou o jogo do Aldo, fez movimentos iniciais que trouxeram o Aldo para cima dele, além do fato de ele ter feito uma pré-luta muito inteligente, entrando na cabeça do Aldo, fazendo o Aldo ficar com raiva, o Aldo ficar desgastado emocionalmente, e acabando entrando no plano tático dele. Foi uma luta rápida, obviamente, mas foi uma luta onde, se você analisar friamente, você vê um plano tático, uma visão inteligente da luta do Conor McGregor. Ele soube trazer o Aldo para o jogo que ele queria. Agora o Aldo no próximo confronto acontecendo tem que usar também o mesmo jogo, ser tático, mapear o Conor, ver às vezes que ele esquiva, que ele abaixa a guarda, como ele se movimenta, como ele se comporta em algumas situações e utilizar isso a seu favor. O Aldo é um lutador de muita qualidade, tem uma grande equipe, um grande treinador, tenho certeza que vai fazer uma análise técnica e tática inteligente para superar o irlandês no próximo confronto entre eles. Aproveitando novamente esse seu conhecimento com relação às lutas, gostaria de uma opinião do senhor sobre Amanda Nunes versus Ronda Rousey. Bom, a luta entre Amanda Nunes e Ronda Rousey é uma luta bem interessante. A Amanda está vivendo o melhor momento, porque ela está vindo lutando direto, está com time de luta, está com desejo de luta. Ela evoluiu muito nas últimas lutas. Eu acho que a ida dela para a América Top Team foi muito saudável para a carreira dela, muito saudável para o estilo dela. Não que a MMA Masters seja uma academia ruim, não, tem bons lutadores. O Valverde é um cara inteligente, com um excelente jiu-jitsu. Não, mas apenas que a mudança de áreas, de uma academia maior, com mais estrutura, mais sparrings, tem feito
muito bem a ela. Então, acho uma luta interessante. A Ronda Rousey está um ano parada, um ano sabático, onde depois que ela perdeu o cinturão, a gente não sabe como é que está a cabeça dela. Tudo vai depender de como está a cabeça da Ronda Rousey. Se ela entendeu a derrota, aprendeu com a derrota, corrigiu os erros, ou se aquilo atrapalhou ela, aquilo fez com que ela desse um passo para trás. Depende de como o atleta encara a derrota. Eu vejo muita gente falando, eu aprendo com a derrota, mas será que aprende mesmo? Será que você tem um feedback positivo de uma derrota? Será que você analisa friamente seus erros? Será que você analisa friamente as suas possibilidades de crescimento? É uma pergunta que eu me faço muito em relação a muitos lutadores. A pergunta, e essa incógnita está no ar, será que a Ronda Rousey assimilou a derrota? Como vai vir a Ronda Rousey? Será que ela está se preparando nos fundamentos que ela era falha? Ou não, vai vir a mesma Ronda Rousey com o mesmo estilo, usando o seu judô, aplicando o seu judô dinamismo para superar seus oponentes. Creio que a Amanda está estudando o jogo dela, deve fazer uma luta inteligente, segurar o seu ímpeto inicial, trabalhar mais a longa distância, ver ali o que deu certo na luta da Holly Holm contra a Honda e utilizar isso de uma forma com mais dinamismo, mais velocidade, mais pressão para poder superar a luta do norte-americana. Uma luta difícil, viu? Não podemos nunca subestimar a Ronda Rousey, uma lutadora muito eficiente e de muita qualidade. Para fechar, né? Werdum versus Caim Velasquez, a luta número 2 deles. A primeira o Werdum venceu. Muita gente atribuiu a preparação dele, que foi muito bem feita lá no México, e que o Caim cansou pela altitude, não fez o preparo ideal. O que você acha, se isso realmente teve alguma parcela de influência? E agora que a luta vai ser ali nos Estados Unidos, que não vai ter esse fator altitude, não vai interferir em nada, você acha que o favorito é o Werdum ou é o Caim? Fala um pouco pra gente da sua visão sobre essa segunda luta dele. A gente não pode negar que o fato do Caim Velasquez e sua equipe terem subestimado o Werdum, subestimado a altitude no México, foi um ponto determinante naquela luta, né? Porque o Caim Velasquez cansou muito, né? A altitude é algo que nós estamos acostumados a ouvir falar dela devido ao futebol, sabemos como ela traz danos aos atletas, ainda mais de alto rendimento, onde o esforço é sobre-humano. Sabemos que foi um fator determinante, não podemos fugir disso, óbvio, não de forma alguma denegrindo a qualidade técnica e a evolução do Werdum, não. O Werdum evoluiu muito, tá um lutador completo hoje em dia, um lutador perigoso, mas o Caim Velasquez sentiu bastante a altitude e o rendimento dele caiu muito, e onde o Werdum foi feliz e conseguiu aplicar a finalização. Vai ser uma luta diferente, o Werdum tem que estar bem preparado para isso, não esperar um cansaço do Caim Velasquez, ele pode esperar que o Caim Velasquez se afobe um pouquinho, devido à pressão de ter que vencer, o tempo parado, e o Werdum ser inteligente, lutar com calma, lutar com precisão, saber usar seu Muay Thai na hora correta, saber usar o chão da forma certa, se ficar por baixo não ter calma, segurar o ímpeto ali do ground and pound pesado do Caim Velasquez, usar sua envergadura, suas pernas longas, seu bom nível de jiu-jitsu, bom nível de guarda para poder surpreender o norte-americano. Na luta em pé, usar a envergadura, trabalhar da média para longa distância, trabalhar golpes retos, o tip, né, chute frontal, evitar muitos golpes rodados, não é o momento, ele pode ser derrubado, e evitar o jogo de grade, né? Evitar o jogo de grade, movimentação, batendo e frustrando o Caim, frustrando round a round e tentando pegar o Caim no erro. Eu acho que esse é o bom caminho para o Fabrício Werdum conseguir mais uma vitória sobre o norte-americano. E o Caim Velasquez é aquela coisa, é um de muito volume, com muita pressão, vem evoluindo muito no kickboxing dele, chutando, socando com pressão, trabalha a grade muito bem, tem a técnica de queda dele é impressionante, é um wrestler de primeira linha, trabalha muito bem o ground and pound. É uma luta bem interessante, uma luta muito dura, onde o Werdum tem que estar atento e muito bem física, técnica e mentalmente. Esquecer a primeira luta e encarar como fosse a primeira vez que eles fossem se enfrentar. Vai ser uma grande luta, um grande combate. Estou muito, muito afim de ver essa luta. Se gostaria de agradecer, né, a honra que tivemos de conversar com o senhor, um dos grandes nomes da história do Vale Tudo no Brasil, também a gente pode dizer uma figura importantíssima dentro do mundo da luta, como lutador, como árbitro, como comentarista, como promotor de eventos. E eu gostaria que você deixasse um recado para os seus fãs do Brasil inteiro, principalmente ao pessoal aqui do site MMA Debate, e também deixasse aí para a gente um contato, quem quiser saber mais sobre você, ou contratar os seus seminários, e
novamente agradecer a entrevista. Uma grande honra, professor. Muito obrigado pelo convite, para a galera do MMA Debate. Um prazer estar falando com vocês. Sem precisar de mim, eu estou aqui à disposição. Falar de esporte, de saúde, falar de MMA, de jiu-jitsu, de luta, é algo que eu gosto muito, sempre estou disposto a debater. Se quiser me convidar uma vez para bater papo com vocês aí no Facebook Live ou no podcast, eu vou estar aí disposto a trocar ideia com vocês. Muito obrigado pela gentileza em me convidar a bater esse papo. Quem quiser contratar meu seminário de jiu-jitsu, de MMA, só me procurar nas redes sociais. Meu Facebook é Carlão Barreto MMA, o meu Instagram é Carlão Barreto MMA, o meu Twitter Carlão_Barreto, são minhas redes sociais. É só me procurar lá, que eu sempre estou me comunicando com os fãs, sempre batendo papo com os fãs, sempre interagindo, que eu aprendo muito com vocês. Então é isso. Falar comigo também, tem meu e-mail carlãobarretomma@gmail.com, caso queira me contratar para alguns serviços nos seminários, ou seja, palestras. Então é isso, estou sempre disposto a trabalhar, disposto a participar e a colaborar com o esporte no Brasil. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês, com os fãs do MMA Debate. Um grande abraço para vocês. Continuem torcendo pelos brasileiros, continuem estudando luta, continuem debatendo, interagindo, compartilhando conhecimento. Fiquem com Deus, mantenham o foco e é isso aí. Só para complementar, em dezembro meu livro vai estar no ar, vai estar vendendo aí, MMA Além de uma Paixão. Fiquem ligados nas redes sociais que eu estou divulgando aí direto, beleza? É isso aí, abraço.